Queridos irmãos e amigos, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos estudos bíblicos que nós tivemos de Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos a fazer uma redução completa, bem rápida da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Isso porquê? Porque há muitos jovens que não conseguem ler o conteúdo todo da Bíblia por ter muitas páginas. Muita gente negligencia ler a Bíblia pensando que é um livro que tem que ser lido de Gênesis ao Apocalipse de uma só vez. Ora, o conjunto de vários livros dentro da Bíblia é chamado uma biblioteca. O nome dado Bíblia vem de biblioteca, portanto, é um livro sagrado escrito por média de 40 homens num período de 1600 anos e é dividido por Novo e Antigo Testamento. Portanto, dentro do Novo e Antigo Testamento, nós vamos encontrar, primeiramente no Velho Testamento, todas as coisas que Deus prometeu até a vinda de Jesus. E no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, nós vamos ver a vida real de Jesus, o que Jesus falou, o que se passou até a crucificação de Jesus. Portanto, essa é toda a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse. Portanto, nós vimos no primeiro episódio que falamos da criação, falamos o segundo episódio sobre Moisés, a quem foi dada a lei. Falamos do terceiro episódio sobre Deus, o Espírito Santo, sobre Jesus, Satanás. E nós agora vamos entrar mais uma vez numa redução detalhada do contexto completo do que tem dentro das Sagradas Escrituras. Queridos irmãos, esse vídeo vem a propósito de nós podermos entender, para quem não tem tempo de ler, quem não sabe ler a Bíblia, ou menos que possa entender o contexto bíblico de Gênesis ou Apocalipse. Portanto, nós vamos agora, neste momento, falar sobre as Sagradas Escrituras. Vimos que temos o primeiro ponto, que é a criação. Temos o segundo ponto, que é a queda do homem, o pecado que engendrou no mundo. Vimos o grande dilúvio por causa da abominação dos seres humanos sobre a terra e a criação, o princípio dos 4 impérios. Portanto, toda a Bíblia, se nós formos ver, ela é compilada, ela é completa por histórias de Israel, profetas e reis, profecias e, por fim, nós vamos pegar no assunto mais importante que nós precisamos hoje, tendo em conta as coisas que estão a acontecer no nosso planeta. Portanto, nós vimos que Deus tirou seu povo da terra do Egito, vimos a lei, já vimos aquilo que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, e agora nesse momento nós vamos entender o que é que se passou durante o período dos 4 impérios. Portanto, depois do dilúvio, nós vamos falar mais um pouco sobre o dilúvio e as razões pela qual Deus abominou a terra. Por que que Deus destruiu a terra com o dilúvio? Vamos ver então. Tem aqui algo que eu quero ver. Onde é que está? Oséias. Marquei aqui algo que é importante nós vermos. Onde é que estão as minhas notas? Onde é que estão as minhas notas? Aqui está. Portanto, se nós pegarmos no livro da Bíblia, vamos ver o contexto atual da situação do mundo e as razões pela qual tudo está a acontecer. Nada do que está a acontecer que nós não saibamos. Tudo está escrito muito antes que Jesus venha morrer
na cruz do Calvário. O próprio Jesus, antes de vir ao mundo, crucificado, ele falou aos profetas aquilo que vai acontecer. Um destes profetas é o profeta Daniel, a qual vai lhe ser dada toda a revelação do princípio ao fim, desde o tempo de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, até a Roma, o último império que é situado por Deus. Portanto, depois do Quarto Império, nós temos a Europa e que nós vamos ver tudo isso em conjunto. Mas vamos ver a razão porque de tanta calamidade na terra hoje, neste momento. Oséias 4, por favor, se vocês puderem abrir as vossas Bíblias. Oséias 4. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Onde está o meu Oséias? Oséias 4. Oséias 4, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, vós filhos do planeta Terra, porque o Senhor tem uma contenda com os que habitam na terra, porque não há verdade, nem benignidade, amor, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E há homicídio sobre homicídio, há morte sobre morte. Portanto, esta é a situação global do mundo hoje. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreende, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, o profeta contigo cairá de noite e destruirá a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Amém? Este é o contexto da nossa vida neste momento no nosso planeta. Por que que a Terra está a subir sofrimento? Por que que estamos a ter várias destruições? Porque ninguém tem aquilo que Deus pede de mais importante. Portanto, não há amor, temos mortes, temos roubarias, temos mentiras, tudo prevalece de mal sobre a terra. Se nós formos olhar para as razões no princípio da primeira destruição da terra, nós vamos ver as mesmas razões pela qual Deus destruiu o nosso planeta com as águas. Portanto, olha só que Deus anuncia aos seus servos antes que as coisas aconteçam. Então vamos ver aqui, Gênesis capítulo 6, diz assim: E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram sobre si mulheres de todas as que escolheram. Vamos passar agora, versículos 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade
do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação e pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Era Noé varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Aqui está, queridos irmãos amigos, a razão pela qual Deus destruiu o nosso planeta pela primeira vez com as águas do dilúvio. Cientificamente agora está provado que a ciência já encontrou ali em Turquia a Arca de Noé. E há uma arca já criada pelos Estados Unidos da América nas mesmas réplicas bíblicas, nas dimensões bíblicas, para nós termos uma ideia da grandeza daquele lugar que Deus mandou criar através de Noé para salvar toda a raça humana. Portanto, Deus avisou, antes de mandar a chuva na terra, Noé pregou durante 100 anos. Ora, desde a crucificação de Jesus até os nossos dias hoje, nós temos 2024 anos média destes. São os tempos calendário nosso gregoriano. Portanto, para o povo de Israel tem mais 4.800, povo aí quase 5.000 anos. Portanto, nós estamos a perder quase 3.000 anos de história. Mas é isso que aconteceu. Portanto, Noé foi chamado por Deus como homem reto diante de Deus, e Deus achou dar e encomendar a Noé esse trabalho de criar uma arca para quê? Para resgate de toda a humanidade. Naquela altura, obviamente, não havia tanta gente assim. Podia-se salvar muita gente. Tinha muito espaço naquele lugar. Mas ninguém aceitou a mensagem de Noé. Obviamente que Noé estava a criar uma arca no meio de um deserto, onde não havia mar, onde não havia nada, e lá o homem foi difícil de crer. Como hoje, nós cientificamente temos o desenvolvimento, diz o Apocalipse que nós vamos ter um desenvolvimento tecnológico de tal maneira que o homem vai abominar as coisas de Deus. E é o que estamos a ver. Portanto, nós hoje temos a diferença do passado entre nós, é que nossa tecnologia não estava do jeito como no tempo de Noé. Não haviam carros, não haviam aviões, mas nós temos tudo isso. Temos os satélites, temos a possibilidade de falar através da média e comunicar a palavra de Deus. Ora, se vocês entrarem em Mateus 24, diz que a última cena que Deus diz que vai vir à terra é pela pregação do Evangelho. Vamos abrir Mateus 24, por favor. Quem tiver a habilidade de abrir aí a Bíblia, abra comigo Mateus 24 para vermos aquilo que está estipulado por Deus. Mateus 24. Vamos olhar aqui para a palavra de Deus e entender o que está escrito. Diz assim: e quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Assim Jesus falou e disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derribada. Este foi o antigo templo de Salomão,
o qual foi destruído por Roma. Notem bem, Roma destruiu o templo, queimaram o templo do rei Salomão naquela altura, e Jesus tinha avisado. Já é uma profecia que foi cumprida. Quando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui está a pergunta, queridos irmãos e amigos. Tendo em conta os eventos finais que nós estamos a viver, as múltiplicas destruições ao redor do mundo, nós estamos a acompanhar na média. Temos Brasil, temos a Itália, está inundada, Estados Unidos com furacões, toda a parte de Dubai, parte do reino norte da terra, sul da terra, está a sofrer danos. Isto são sinais apenas da vinda de Jesus. Então diz aqui que o que é que nós vamos ter? Seguida disso, vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Neste momento oportuno, queridos irmãos, que eu vos estou a falar, há alguém que já está introduzido no planeta Terra que diz ser Jesus. Ora, contrariamente às Escrituras, diz que quando Jesus vier, virá com grande esplendor, com muito barulho, com a massa de anjos todas celestes. É inimaginável o que nós vamos ter na vinda de Jesus. Mas Jesus está a advertir aqui. Ele diz: virão falsos profetas, falsos mestres, falsos deuses, falsos Jesus. Então, olhem só. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Falando disso, eu quero atirar a atenção para quem está na linhagem de Tata Zambi. Povo de Angola, por favor, preste atenção à palavra de Deus. Nosso povo está a morrer ignorante por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se nós escutarmos o que diz a palavra de Deus, nós não vamos cair em tal heresias. Lembre-se que Jesus diz: se não fosse por amor aos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. O trabalho de Satanás é levar que a humanidade peca, que a humanidade erre e não venha ter a salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém, senão por mim. Ele diz que eu sou o caminho para que nós possamos andar. A verdade, porque não há verdade. Fora dos textos de Bíblia, não há outra verdade. Ele é a vida, porque é Ele que nos vai fazer com que nós possamos ressurgir da morte. Agora que nós estamos a ver várias mortes, bebês estão a morrer, pessoas inocentes, pessoas que têm realmente uma fé e coerência em Deus, estão a morrer. Mas Jesus diz em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que morto esteja viverá, e o que não morreu até a vinda de Jesus vai ser transformado e transladado para se encontrar com Jesus nos ares. Essa é uma promessa. Vamos ver o que diz continuação. Mateus 24. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olhem bem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ver. Se nós entrarmos no texto, vamos ver em que tempo, na verdade, Jesus viveu quando falou essas palavras. Ele estava no tempo do quarto império da terra. Ora, vamos reviver um pouco. Deus criou o homem pecou, ele caiu no pecado, houve a descendência de Adão e Eva, o mundo entrou em corrupção completa. Deus abomina a terra, destrói com o dilúvio.
O dilúvio vão sobrar 8 pessoas apenas, das milhares que lá estavam, 8 pessoas conseguiram entrar na arca, segundo a palavra de Deus. Destas 8, esta é a nossa geração no tempo atual, a qual nós pertencemos, e começou a engendrar novamente o pecado sobre toda a terra. O que é que aconteceu na verdade? A nossa descendência desde Adão e Eva morreu até o período do dilúvio. Depois, no período do dilúvio, sobrou Noé, Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé e suas esposas. Portanto, 8 pessoas sobraram. Dessas 8 veio a multiplicação de todos nós, que somos os 8 bilhões de pessoas no planeta hoje. Muito importante aceitar, queridos irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia nos relata que o primeiro povo da terra viveu média de 10.000 anos. Nós estamos há 13.000 anos nesta época agora. 10.000 anos o povo andou a fazer coisas contra Deus. Deus se revoltou, destruiu com as águas do dilúvio. Mas antes de destruir, ele chamou um homem, um ser humano, para anunciar aquilo que era os propósitos de Deus. E cada martelada que Noé dava, Noé dizia: venham, arrependam-se dos vossos pecados, Deus vai mandar água sobre a terra, tudo vai morrer, tudo vai se desfazer. Queridos irmãos e amigos, até os animais tiveram ouvido e vieram para dentro da arca. Mas o ser humano, com o coração doloroso, não conseguiu ter arrependimento. Então só se salvaram 8 pessoas nessa arca, e todos os animais chamados por Deus que pudessem ser guardados para as novas gerações. Portanto, nós tivemos a primeira dilúvio. Quando o povo saiu do dilúvio, começou a nova geração, a multiplicação sobre a terra. Noé viveu média de 350 anos depois do dilúvio. Mais ou menos 350 anos depois do dilúvio, e mais ou menos nesse período, 200 anos depois, começa a aparecer o primeiro império sobre a terra. O Império da Babilônia. Dentro do Império da Babilônia, Deus chama um povo que também é o povo de Judá, da tribo de Judá, porque o rei Joaquim era rebelde e desobediente a Deus. Deus vai mandar ele em asilo em Babilônia. Foi lá o rei Nabucodonosor, sitiou todo o redor de Jerusalém e levou tanto o rei Joaquim como todas as camadas reais. Os jovens que faziam parte da linha real foram todos para a Babilônia. Lá o rei Nabucodonosor conseguiu pôr os jovens extintos, os melhores sábios, e foi formá-los. Nestes grupos estava Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. São os nomes que deram lá da tribo na línguas babilonianas, lá de Babilônia. Portanto, Daniel, Isaque, Sadraque e Abednego, 3 elementos, foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor para estarem ali à frente do rei, para conselheiros, para tomarem conta da situação geográfica, histórica daquele lugar. Ora, Deus formou Daniel com a aprovação do rei Nabucodonosor, obviamente, e deu-lhe sabedoria de discernir os sonhos. Um dia, Nabucodonosor teve um sonho, pelo qual Deus vai lhe fazer ver desde este período, mais ou menos depois do dilúvio, até os nossos dias. Esse é o que nós vamos encontrar na parte profecias dentro das Sagradas Escrituras. Ora, quando Deus dá essas coisas, essas visões, é para que o povo conheça aquilo que Deus tem como intento para os homens na terra. E Deus fala, Deus
repetidamente vai falar a um, a outro. Lembre-se que a Bíblia é composta por 40 homens inspirados por Deus que vão escrever. Os 5 primeiros Pentateucos foram dados a Moisés. Lembre-se do líder grande, o sucessor, que seria, na verdade, o sucessor de Faraó, da terra do Egito, lá onde estavam escravizados o povo judeu. O povo de Israel estava a ser escravizado por muitos anos ali. Agora sai dali do meio o sucessor, que seria aquele que ia reinar na vez de Faraó, e vai rebelar-se contra Faraó, foge para Madiã, vai receber de Deus os 10 mandamentos e fazer a libertação do povo de Deus. Notem bem, aqui nós temos que ver o que Deus quer do ser humano. Sempre Deus vai avisar. Ora, vamos ver qual é o que nós temos hoje no nosso planeta. Ouvireis, pois, de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ora, vejam bem. Guerras. Vamos falar das guerras, queridos irmãos. Quantas guerras subiu neste momento o nosso planeta? Várias, várias. Dentre elas nós distinguimos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e vamos agora ver o que está para vir neste momento crucial. Nós estamos a ouvir pela média de que todo mundo quer ir lá lutar contra a Rússia. Ora, tudo isso está aqui escrito. Não há dúvidas de que se nós nos perdermos, os líderes mundiais não deram ouvidos à voz de Deus, nós vamos acabar por destruir 8 bilhões de pessoas no planeta. A saber que essa guerra que vai gerar aí agora, vão morrer, segundo a Bíblia, 200 milhões de jovens. 200 milhões de jovens vão morrer nessa batalha agora. Está escrito. E nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Se não houver um homem coerente, um homem sério, com cabeça, tronco e membros, para parar essa hemorragia, nós vamos ser destruídos 200 milhões. Não vai haver cadáver, caixão para enterrar toda essa gente. Então é isso a situação do mundo. Mas todas essas coisas é o princípio de dores. Então, o que é que vai acontecer? Vos hão de entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Ora, nós vimos isso na história. Queridos irmãos e amigos, se nós vemos o contexto histórico, Deus está a alertar através do profeta Daniel. Daniel, vão vir 4 impérios na terra. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. A partir do governo romano, Jesus, o teu mestre, Salvador, vai vir, vai nascer, vão lhe matar, crucificado, ele vai morrer, morto de cruz, e logo após isso, Satanás é expulso do céu e começam as grandes calamidades da terra, são os períodos de tempo que estamos hoje, queridos irmãos. Se alguém que tenha dúvida disso, tem que começar a ler as partes das Sagradas Escrituras para comparar a situação geográfica global, situação mundial, com o que está escrito. Tudo quanto está a acontecer, queridos irmãos, está escrito. Então, onde vos entregar para seres atormentados, matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Portanto, o que aconteceu desde a crucificação? Vamos começar. Nós já vimos criação, dilúvio, destruição. Entramos na segunda sessão, que é a nossa geração. Impérios começaram-se a criar. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. No período romano vem Jesus, crucificam Jesus e tudo começa a dar muito mal no nosso planeta. Guerras, erupções, tudo. Saber que quando nós vamos conhecer os 4 impérios, nós vamos ver o que é o propósito de Deus para cada uma desses impérios. Foram chamados por Deus para a liderança mundial, para levar o nome de Deus
à frente das pessoas e fazê-los, conduzi-los na palavra de Deus. Acontece que quando o homem chega no poder, ele perde o seu caminho. Vê muito dinheiro, vê posição, vê glória e ele deixa de ouvir a voz de Deus. As consequências de tudo o que estamos a viver é isso. Queridos irmãos, nós estamos a ver cães, animais, gado, tudo, homem, mulher, bebês, estão a ser mortos em todas as partes do mundo. Não está a acontecer apenas no Brasil. A Itália está inundada hoje. Dubai foi inundado. Roma está inundada neste momento. A parte toda geográfica do mundo, parte norte, sul, centro, oeste, está tudo danificado. Nós vimos o terremoto da Turquia, morreu muita gente. Vimos o desabamento da Líbia, aí onde morreu muita gente. Portanto, as águas estão fora de controle. O mar está fora de controle. Está tudo escrito que nos últimos tempos Deus vai libertar todas as águas do mar e vão vir destruir a raça humana devido ao pecado na terra. A calamidade de que nós estamos a sofrer é devido à desobediência a Deus. Nesse tempo, muitos escandalizados, trair-se a uns aos outros se aborrecerão. Nós estamos a ver um grande problema hoje no Brasil. Elon Musk está metido nisso. Temos o Lula que não está a cooperar com a necessidade do povo. Muita gente está a falar mal. Os líderes do mundo estão a ter problemas. Uns querem, sei lá, destruir. Esse problema todo. Então vejam bem. Olha aqui. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tudo está a acontecer aos nossos olhos. Irmãos, Deus é um único Deus. Nós só temos um Deus. E temos que ter fé e confiança em Deus. Fé é o que vai gerar salvação eterna. Notem bem o que Jesus diz. E a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse é o nosso passaporte para o céu. Todo aquele que crê em Cristo. João 3, versículo 16. Eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o incomensurável dom de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que nenhum ser humano nesse planeta vá se perder. Bem que nós estamos a ver bebês a morrer e muita gente hoje, eu ouço as novidades e está muita gente revoltada. Porque é meu filho, porque é o meu bebê, porque a minha mãe, são idosos, tudo está a ir embora. Mas essa não é a última morte, queridos irmãos e amigos. Para vosso bem e conhecimento através da palavra de Deus, em João 11, Jesus diz aquilo que nós precisamos ter hoje como garantia da nossa vida aqui na terra. Assim mesmo como Deus chamou Moisés lá no deserto para levantar aquela cruz com a serpente de bronze, então nós somos chamados igualmente a olharmos para a cruz de Jesus no Calvário, de onde nos vem a salvação. Nossa salvação vem apenas pelo mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, sangue purificador que limpa todos os nossos pecados e nos põe de volta como santos, puros e justos diante de Deus. Portanto, em João 11, vamos abrir um pouco para nós termos a nossa garantia de vida, se bem que muitos papás, muitas mamás estão tristes nesta tarde de saberem que os filhos se foram. Muitas famílias perderam filhos, irmãos, parentes. Mas vejam só o que Jesus nos ensina. Jesus nos diz algo de muito precioso.
Isso aqui é na morte de Lázaro e ele vai fazer um debate com as irmãs de Lázaro. Olhem bem a conversa que Jesus vai ter. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu estou a ler o versículo 21, para quem estiver a seguir aí em casa. João 11, versículos 21. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Marta tinha confiança absoluta naquilo que Jesus falava. Mas também sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ora, Lázaro já estava morto há 4 dias, estava podre, cheirava mal. Jesus vai falar e Marta deve ter dito: isso aqui não está bem esclarecido. Jesus continua: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso é que todos nós, eu aprendi isso com a igreja. A igreja ensina que Jesus um dia virá buscar os seus escolhidos. Quando Jesus vier, então todo mundo vai ressurgir. Mas Jesus vai contradizer essa verdade. Olhem para aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Peço a vossa atenção, queridos irmãos e amigos, vocês que estão aí em sintonia no Brasil. Se você perdeu um ente querido e hoje está com dor, tem a sua garantia por Deus que Deus é amor. Na verdade, Deus é amor. E Deus promete que pela morte de Jesus Cristo, todos os nossos entes queridos perdidos agora nessas inundações, que um dia Jesus vai ressurgir eles e estaremos juntos. Obviamente vamos ter que ser pessoas que aceitamos Jesus por fé e convicção no nosso coração. Todos os que morrerem em Cristo, promessa aqui está feita que Jesus vai ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ora, queridos irmãos e amigos, Jesus está a falar aqui algo que o mundo não conhece. Nós sabemos que todos nós temos que passar pela consequência do pecado na morte. Mas Jesus aqui diz que se aquele que crê em Jesus, quando Jesus vier, ele não vai conhecer a morte. Nós seremos transformados e transladados para Cristo, encontrarmos com Jesus nos ares. É coisa absurda. Hoje a ciência, a tecnologia, nós estamos a pagar milhões para alguém poder ressuscitar-nos 1000 anos depois, sei lá quantos anos depois. Há corpos congelados hoje, neste momento, nos Estados Unidos da América, à espera que um dia possam ressurgir da morte. Ora que Jesus, gratuitamente, não temos nada que pagar. Tudo quanto havemos de fazer, tudo quanto tínhamos que dar, já foi feito. Queridos irmãos e amigos, 2024 anos atrás, na cruz do Calvário. Agora importa que nós tenhamos conhecimento dessa realidade e fôssemos e que sejamos merecedores da salvação. Ora, Jesus continua: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Jesus está a fazer uma pergunta a cada um de nós nesta tarde. Portanto, disse-lhe assim: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Marta confirma a presença de Jesus na terra. Vamos continuar. Jesus, pois, quando viu chorar, eu estou no versículos 33, Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus com ele, que com ele vinham,
com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem por favor e vê. 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Será que Jesus chorou pela morte de Lázaro? Não. Jesus chorou, queridos irmãos, pela crueldade de Satanás. Ele já era um homem pobre. É claro que adoeceu, mas podia ter escape, morrer tão jovem. Jesus vai ver o lugar onde ele estava. Nós temos que viver o contexto e ele vai olhar para a situação familiar. Um homem que tinha já o problema, Marta, Maria. Eram as pessoas que estavam ali ao serviço da igreja, ao serviço de Cristo. E bastou Jesus sair por uns instantes, veio Satanás e rouba aquela alma. Diz que o versículo 35, Jesus, olhando para a situação, Jesus chorou. Ora, vamos para o versículo 39. Disse-lhe Jesus: Marta, tira a pedra. 4 dias depois. Eu quero falar para o povo do Brasil, para o povo da Espanha, para o povo da Itália, para o povo dos Estados Unidos da América, todas as outras partes do mundo que estão a sofrer o flagelo, as dores de calamidades terrestres. Ainda há esperança para aquele que crê. Nosso tempo é um tempo de graça. Ainda estamos no tempo da graça. Por isso estou aqui eu. Vários pastores ao redor do mundo estão a pregar o Evangelho. Há pastores que estão a falar da sequência dos problemas que vai viver o Brasil. E muitos dos brasileiros já estão a sair fora. Diz as Sagradas Escrituras: quando verdes abominação no lugar santo, quem lhe atenda. É tempo de sair das grandes cidades. Queridos irmãos e amigos, o cenário que nós estamos a ver é um cenário global. São todos os países europeus quase juntos com a América dos Estados Unidos da América que querem combater a Rússia. A Bíblia diz que 200 milhões de jovens vão morrer. E se não for a sequência de 8 bilhões de pessoas que vão sofrer nesse planeta, porque Putin, ele disse, não vai haver salvação para ninguém. Eu posso morrer, mas nada vai ficar. Porque ele tem os atômicos todos capazes para destruir todo esse planeta. Ora, isso é verídico. Jesus diz que tira a pedra. E Marta diz, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias, já passaram 4 dias. Disse-lhe Jesus, prestem bem atenção. Queridos pais, queridas mães, vocês que estão em agonia, neste momento, prestem por favor bem atenção. Não te hei dito eu que se creres, verás a glória de Deus? Está aqui a Jesus a falar. Basta crer para que nós possamos herdar vida eterna. Esta vida não nos pertence. Se passarmos pela morte, ainda há um escape se morrermos em Cristo. A saber que qualquer um desses bebês que está a ser naufragado agora nesse momento, eles já estão nos braços de Deus. Essencialmente, todas as pessoas que estão de braços dados a Deus. Todos os que foram inundados com fé e coerência em Deus têm a promessa de Jesus. Não te hei dito eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirando, pois, a pedra, Jesus, levantando os seus olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres ouvido.
Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Estou estremecido, queridos irmãos, sinceramente. O poder de Deus. O mesmo poder que nós apanhamos em Gênesis, o Espírito de Deus se movia nas águas. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que vamos encontrar em João capítulo 1. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra de Deus. Em Apocalipse, Jesus, ele é chamado a palavra de Deus. Onde está Jesus? Ele fez uma promessa. Jesus disse: eu irei para o Pai, mas enviar-vos-ei o Consolador. Aqui está, queridos irmãos, o Consolador, a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Olhando para Jesus, não temos que temer a nada. Ainda que os atômicos nos pegam nesta tarde, ainda que a morte nos assole neste momento, temos uma garantia aqui por Jesus. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. E também sei que sempre me ouviste, mas eu digo isso por causa da multidão de que estão ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, que chamou com grande voz, clamando: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O império da morte, queridos irmãos, não tem lugar em nós. A morte que nós temos que conceber não tem lugar em nós. O poder de Jesus derramado na cruz do Calvário, o seu sangue, liberta-nos de todas essas amarras de Satanás. Quando Jesus diz: tirem as faixas, tirem as coisas que estão ao redor, deixam ir, libertem-o. Jesus está a dizer: deixa que ele seja liberto do pecado, deixa que Satanás tire as correntes que te tinha posto da morte. E Lázaro vai. Ora, a garantia de que nós temos 100% de que Lázaro foi um homem que foi recomposto totalmente. Vocês sabem o que é que ele diz? A palavra de Deus diz que vai, deixam ir e deem de comer. Ora, se vocês entenderem bem, Marta diz que: Senhor, 4 dias, está desfeito, está desfigurado, não tem hipótese, cheira mal. Mas agora Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro diz: tirem as faixas, para que nós tenhamos a certeza que Deus deu um corpo novo a Lázaro. Deu a vida, ressurreição, segunda vida. E deixa ir. Deem-no de comer. O que quer dizer que tudo que estava lá dentro, podre, já não tinha intestino, não tinha coração, não tinha fígado. Deus repôs tudo e deem-lhe de comer. Deixam-o ir. Oh, louvado seja Deus. É este maravilhoso Deus a quem nós esperamos. É desse maravilhoso Deus que tem as Sagradas Escrituras, que diz aqui: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos dar continuidade abrindo um pouco nos 4 impérios e conhecer mais sobre aquilo que Deus fala sobre os 4 impérios, e depois vamos entrar na parte do Apocalipse. Próxima sessão. Um abraço a todos. Obrigado pela vossa presença. Não vão embora. Estamos de volta a qualquer momento.